e ordem, por gentileza. Faça constar em alta na ata que a arma apresentada aos jurados não foi juntada previamente. Foi juntada aos autos, inclusive nos fatos registrados. Tem um termo de apreensão da arma nos autos e a decisão já foi feita deferindo o pedido de juntada aos jurados. A defesa não foi informada sobre essa situação. A defesa foi informada sobre todos os documentos que estão no processo. A decisão já foi prolatada. Posso registrar em ato qualquer coisa o recurso cabível. Por gentileza. Perfeito. Como as senhoras podem ver, como eu ia falando, não se trata de um objeto que alguém porta para reconciliação. Ele foi intencionado a conversar. Beatriz, a vítima, que não quis conversar por cerca de 10 minutos. Na denúncia, está nas primeiras páginas, que são das Nossas Senhoras, consta exatamente isso. Mais especificamente nas páginas 3 das mãos assim, ó. Consta exatamente isso. Que Beatriz foi acompanhada pelo réu, ao tempo todo dizendo que não queria conversar, não queria se reconciliar, que queria ir trabalhar, até que, cansada, falou, abre aspas, eu lhe traí e não quero mais olhar na sua cara. Uma tentativa desesperada de se ver livre do réu e de poder ir trabalhar, ou apenas uma verdade, não sabemos. A questão, de fato, é, verdade ou não, isso não dá direito do réu a tentar contra a vida da vítima. E aí, vem o fatídico ato. O réu desferiu golpes com este punhal contra a vítima, que portava uma bolsa. De alguns golpes ela conseguiu se defender. De alguns golpes ela conseguiu colocar a mão na frente, colocar a bolsa na frente. A questão é, um golpe acertou a vítima, exatamente na região axilar. Isso quer dizer que, se as senhoras até quiserem, se você colocar o seu dedo aqui, você vai perceber que aqui existem costelas. Posteriormente, vocês vão ver também que o ferimento não foi e não gerou perigo de vida, unicamente porque existiam costelas de proteção nessa região do corpo. Senão a faca teria adentrado, perfurado órgãos, pulmões, e sim, poderia efetivamente ter exposto a vítima a um perigo de vida. Mas tudo bem. Dessa facada, ele acertou. Não contente, continuou tentando contra a vida da vítima. Foi quando a polícia militar chegou. Quando a polícia militar chegou, isso consta também no testemunho das páginas 9, 10 e também na página 70. Os policiais relatam que viram o seu Pedro enforcando a vítima e tentando acertar nela uma facada. Quando ele viu a polícia se aproximando, é óbvio que ele vai se distrair, ele viu sirene, barulho, virou. Nesse momento a vítima conseguiu correr. Não satisfeito, ele foi atrás da vítima. Isso consta também nos depoimentos do policial Adriano, página 70, 72, 9 e 10, mais no início do processo. Ele ainda assim tentou correr atrás da vítima para lhe acertar uma facada nas costas. Graças a Deus não conseguiu. Senão estaríamos tratando de um homicídio consumado e não tentado. Então, senhoras, muito mais do que esclarecido, esse punhal não era uma faca que ele iria utilizar para comer uma marmita no almoço, não era um instrumento de trabalho, o réu laborava como jardineiro. Mas o punhal não é instrumento de trabalho. Se instrumento de trabalho fosse, estaria dentro de uma maleta, né, com outras tesouras, outros instrumentos de corte, de jardinagem. Não apenas um punhal. É que o punhal, acho que ele não vai fazer muita coisa em termos de labor. Ele saiu com esse punhal de casa, intencionado a tomar a decisão que fosse necessária se Beatriz não quisesse reatar o relacionamento com ele. Como ela não quis, ele atentou contra a vida dela. Uma arma de 13 centímetros de lâmina. Ele não estava intencionado apenas a machucá-la. Ele não queria apenas causar nela uma lesão corporal. Ele não queria fazer o ferimento superficial. Graças à ação da polícia, ele não conseguiu ceifar a vida dela. Mas essa era a intenção dele. Se ele quisesse apenas bater, causar algum tipo de lesão corporal, ele é um homem mais alto, mais forte. Ele não precisaria sair de casa armado. Bastaria que desse um soco nela. Bastaria segurá-la ou estrangulá-la
como de fato ele estava fazendo. Se ele quisesse apenas machucar, ele não teria se armado. Mas ele se armou. Ele saiu da sua residência determinado. Se a vítima não reatasse, ele tomaria a decisão que fosse necessária. Para além disso, eu acredito que os meus colegas da defesa tentarão convencê-las de que ele só fez isso por um motivo. Violenta emoção. Por quê? Porque ele recebeu a notícia de que havia sido traído. Mas eu tenho que, em primeiro momento, explicar para as senhoras que violenta emoção não se trata de um sentimento ruim. Eu, todos os meus colegas, as senhoras, no dia a dia temos sentimentos ruins. Eu fico com raiva de alguém fala alguma coisa comigo que eu não gostei, ou de repente eu discuto, né, numa situação de trabalho, mas enfim, nós temos sentimentos de raiva que nós não gostamos. Isso não é violenta emoção, isso são situações do dia a dia. Da mesma forma, naquele momento, ele recebeu a notícia de que havia sido traído. Existe um sentimento ruim? Existe. Não sei se as senhoras já passaram por essa situação, mas eu acredito que se não de um relacionamento amoroso, as senhoras já foram traídas por um amigo, ou alguém agiu de uma maneira que a senhora se sentiu traída, um familiar, um amigo, ou mesmo um companheiro romântico. Mas como as senhoras estão aqui hoje sentadas numa tribuna do júri, é porque tem reputação ilibada. Isso quer dizer que as senhoras não atentaram contra a vida de ninguém. Talvez as senhoras se dirigiram para casa, choraram, reclamaram com alguém, xingaram a pessoa, não sei. O fato é, as senhoras não tentaram matar essa pessoa. Porque isso não é razão suficiente. Um adulto precisa, no mínimo, controlar as suas emoções. Ele teve uma emoção negativa? Sim. Qual a atitude do ser humano íntegro? Ok, me desculpa. Ele se retira. Vai pra casa, vai viver a sua vida. Foi um excelente casamento de 17 anos, acabou, vai cada um pro seu lado. Viver a sua vida. Vai se recuperar, deixa a pessoa se recuperar, mas matar não é a solução. Porém, pra Teve, essa foi a solução. Ou ao menos, né, foi o que ele tentou fazer. Ainda, acredito que meus colegas da defesa tentarão me convencer, e digo que tentarão, porque foi o que constou nas alegações finais da defesa. Peço que as senhoras abram página 87 até 88. Essas são as últimas páginas do processo já. Nessas páginas, eles pedem a absolvição sumária do réu. Isso quer dizer o quê? Que o réu fosse liberado sem nenhuma sanção, sem nenhum tipo de complicação para a vida dele, sem absolutamente nenhuma consequência. E eles colocam legítima defesa nesse pedido. Foi o que a defesa sustentou. Agora, nesse momento, eu pergunto. Uma mulher, às 6 da manhã, se dirigindo para o trabalho, desarmada, armada apenas com uma bolsa, ela ia fazer o que contra um homem? Armado com um punhal de 13 centímetros de lâmina. Um punhal, aliás, arma, feita especificamente para ataque e defesa. Não é para cortar uma laranja. É feita exclusivamente para corta de animais, corta de carnes, em caça. E foi exatamente o que ele fez com a esposa dele. Porque se não é mais minha, então não vai ser do mundo, não vai ser de ninguém. Vai ficar aqui.